Dos últimos 19 gols do Palmeiras, 16 foram marcados pelo Veiga ou pelo Estevão. Isso é inacreditável. Isso é, sim, impressionante. E é mais uma coisa que essa gestão, tanto da Leila quanto do Paulo Nobre, sabe fazer, né, Bruno? Pra gente não entrar nesse assunto dentro de campo antes da gente voltar pra rádio, eles conseguiram fazer fortuna com a base, né? A base do Palmeiras é a melhor disparado do futebol brasileiro e a Leila Pereira também faz parte de uma gestão que valoriza muito a base, né? Ela, inclusive, prioriza colocar a garotada do que ficar fazendo contratação de peso, né? Você vê muito mais contratação de peso no Atlético Mineiro, no Flamengo, do que no Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras usa muito a sua base. Usa, e eu acho isso muito bom. Aí vem até anterior a Leila, a melhora da base do Palmeiras, vem ali do Paulo Nobre. O Palmeiras, ele não é historicamente um time que revela tantos jogadores. Não é muito da história do Palmeiras isso de muitos jogadores revelados na base. O Santos tem essa história, por exemplo, né? O Santos sempre foi visto como um time que usa muito e que teve grandes jogadores vindos da sua base. No Palmeiras nunca foi muito assim e nos últimos anos tem sido assim. E é importante porque o futebol brasileiro, por mais que hoje ele tenha mais dinheiro, ele é vendedor. E os que valem mais, os que vão dar dinheiro mesmo, são os meninos. O futebol europeu, ele paga grana alta, 50, 60 milhões de euros por garotos, como o Endrick, como o Estevão. Esse menino, Vitor Reis, é zagueiro, não vai ser o mesmo valor, mas o Palmeiras vai vender bem. Ele tem 18 anos só e ele é muito bom. Por ser zagueiro, ele não vai valer o que vale Endrick e Estevão. E também não é um jogador desse patamar, mas é um zagueiro muito bom. O Palmeiras pode fazer uma bela grana com esse menino. Então, o Palmeiras trabalha a base e ele faz uma coisa que eu acho muito inteligente, né? Ele tem um time base já há alguns anos, aí não estou falando de base garotos, né? Time base, uma formação, uma espinha dorsal ali, com o Everton, com o Gomes, com o Veiga, com o Zé Rafael, com o Rony, com o Dudu. E aí ele vai complementando com a base. O Palmeiras está passando por um momento agora que ele está mudando essa espinha dorsal. Isso é um momento que ia acontecer porque os caras envelhecem, né? Não tem jeito, ainda mais atleta de alto nível, começa a ter lesão. Então o Palmeiras, pela primeira vez, acho que nos últimos 4 anos, ele passa por um processo de mudança dessa espinha dorsal. Mas o jogador, mas o Juninho, banco... Oi, vai vou lá. te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Bruno tá falando de outro ponto forte da Leila Pereira e das antigas gestões do Palmeiras, que é o investimento na base, Bruno. E até é bom que eu lembrei até o outro nome que eu acho que foi o primeiro nesse período, né? Nesse momento. Eu até falei, o Palmeiras historicamente não é um time que tinha tradição de usar muito a base, como o Santos tem, por exemplo, o próprio Flamengo tem na sua história isso, o São Paulo também. Palmeiras não, mas o Palmeiras nos últimos anos melhorou e acho que o primeiro símbolo dessa melhora na base chama-se Gabriel Jesus. Acho que o Gabriel Jesus é o primeiro grande jogador desse momento atual do Palmeiras, de uma base mais forte. O Palmeiras traz da base e torna-se um grande jogador. E agora, mais recentemente, tem o Endrick, tem o Estevão, e fora outros jogadores que não são desse nível, mas foram importantes, que eu já citei anteriormente aqui, o Gabriel Menino, o Danilo, o Patrick de Paula, o Veron, o Wesley. Agora você tem outros jogadores, como eu falei do Vitor Reis, você tem o Fabinho jogando agora com mais frequência, o Vanderlan, um cara que joga sempre, porque a base não é só o fenômeno, a base é o cara que vai te ajudar a compor o elenco para você não precisar trazer um jogador meia boca daquela posição, você tem um moleque da base. Então a base do Palmeiras é forte. Eu dizia que o Palmeiras, ele complementa bem. Não dá para você montar um time só com os garotos, mas ele tem uma espinha dorsal ali que dura uns 4 anos, que aí é um processo que a gente vai ver do Palmeiras nos próximos anos, que acho que está chegando o momento, e já está acontecendo esse processo da mudança dessa espinha dorsal aí, que é formada por Everton, por Gomes, por Marcos Rocha, por Veiga, por Zé Rafael, por Dudu, por Rony. E agora está acontecendo essa mudança porque os caras envelhecem. O Dudu já não rende o mesmo. O Zé Rafael, esse ano teve muita lesão. Não está conseguindo jogar, não é titular do time hoje. O Rony é um cara que até voltou nos últimos jogos, mas já não é um titular absoluto há algum tempo. Então acho que está tendo uma mudança. Alguns ainda vão ficar, mas essa espinha dorsal já começa a ter Maurício,
Felipe Anderson, que caras que ainda nem acertaram totalmente, mas a aposta é que eles acertem. O próprio Flaco Lopes agora jogando com mais frequência. O Murilo já veio lá atrás em 2022 e já faz parte dessa base do Palmeiras. Então, talvez nos próximos anos seja esse o momento de trocar essa espinha dorsal e sempre complementando com os garotos da base. E falando nos garotos da base, né, gente? O que é o Estevão? É inacreditável o que o Estevão está fazendo nesse Campeonato Brasileiro, né? O Estevão, desde que ele surgiu, eu sempre falei aqui que ele me impressiona muito mais do que o Endrick. De verdade, me impressiona muito mais. Porque o Estevão busca muito mais o jogo. Toda jogada do Palmeiras tem que passar pelo Estevão e porque ele pede que isso aconteça. Porque eu já fui em 2 jogos do Palmeiras no estádio, né? Inclusive prestando bastante atenção no Estevão, e ele o tempo inteiro, pela ponta, claro, mas ele vai no meio buscar a bola. E ele pega a bola, ele vai pro mano a mano. Ele dribla, ele finaliza, ele dá assistência. O Estevão consegue liderar a artilharia do Campeonato Brasileiro e as assistências no Campeonato Brasileiro. É impressionante o quanto esse moleque participa de gols do Palmeiras, né? Eu vou trazer os números já, né, do Estevão nesse Campeonato Brasileiro, mas quando ele não estava jogando, é isso que eu gosto de chamar a atenção. Estevão não estava jogando. Primeiro jogo contra o Flamengo, porrada. Palmeiras levou porrada e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Estevão teve que começar no banco por lesão. Primeiro jogo da Libertadores contra o Botafogo. Perdeu. Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Botafogo. Sempre quando esse moleque não esteve em campo, o Palmeiras acabou muito prejudicado, Flávio Prado. É impressionante o que o Estevão faz com a camisa do Palmeiras com só 17 anos. Esse garoto, eu falo, pra mim, eu falei isso ontem, vou repetir aqui. Pra mim, depois do Neymar, com relação a talento, deixando claro, talento, eu não sei se o Estevão vai explodir mais do que o Vinícius Júnior, por exemplo. Porque minha grande dúvida era o Vinícius Júnior. Será que de talento, mas com 17 anos, o talento do Estevão, na minha opinião, é maior que o do Vinícius Júnior no Flamengo, quando ele tinha 17 anos. Então, depois do Neymar, com relação a talento, com 17 anos, para mim, é o jogador que mais me impressionou aí no futebol brasileiro, Flávio Prado. Você concorda? E sobre essa fase desse moleque, que é disparado o grande destaque do Palmeiras. Claro, o Veiga tem feito muitos gols nesse momento decisivo, mas geralmente quando o Veiga faz gol, eles saem dos pés do Estevão, Flávio. Eu acho que esse menino tem muita coisa para evoluir. Realmente ele é muito talentoso. O Vinícius Júnior é um jogador diferente, um jogador de explosão, um jogador de alta velocidade, drible. O Estevão é o cara que pensa jogo, né? Então é outro estilo, é outro tipo de jogador. Eu gosto muito, acho que tem tudo para crescer, tem tudo para ser um jogador realmente acima da média. Agora, eu acho, por exemplo, que ele pode ser melhor aproveitado no Palmeiras, eu centralizaria mais, colocar de lado do campo, você desperdiça um pouco do talento dele, se ele fosse mais centralizado, poderia render mais, e mesmo assim ele consegue se superar, ele corre o jogo, procura, vai atrás dos gols, cria situações, dá assistências, então é um jogador que realmente tem um talento enorme. Sempre fazendo a ressalva que isso precisará ser provado na Europa. E ele foi para o Chelsea. E o Chelsea é um pepino. O Chelsea costuma ser cemitério de jovens. Se ele tiver chances de verdade no Chelsea, ele tem tudo para rapidamente explodir e se tornar um astro internacional. Né? A gente fala do Estevão. Eu vou até pegar aqui a pauta para não errar os números, né, do Estevão nesse Brasileirão. O Estevão, nesse Campeonato Brasileiro, com só 17 anos, como eu falei aqui, ele é o líder isolado em gols e em assistências. Ele é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, com 12 gols. O Estevão tem 12 gols nesse Campeonato Brasileiro. Tem 9 assistências. Ou seja, o garoto tem 21 participações em gols em 23 jogos como titular, Bruno. Eu falo como titular porque às vezes entra no final, porque estava sendo poupado. Em 28 jogos ele teve 21 participações em gols. Em 23 como titular, ele teve 21 participações em gols. Ele é o líder em gols
e em assistências no Campeonato Brasileiro. São 40 passes decisivos, 10 grandes chances criadas, 71 dribles certos. O que esse moleque faz é o que eu falo. Muita gente compara o Estevão com o Luiz Henrique. Eu não comparo, tá? Eu não comparo. Eu acho o Estevão muito mais jogador que o Luiz Henrique. O Campeonato Brasileiro dá para comparar o desempenho dos dois? Dá. Mas também acho que o Estevão tá à frente. Não é à toa que ele é o artilheiro e o líder em assistências. Então, claro que sempre surge uma comparação, mas para mim o Estevão vai ser muito mais jogador do que o Luiz Henrique. E para mim hoje é o jogador aí que mais me impressiona no futebol brasileiro depois do Neymar. Eu até cheguei a dizer aqui, Bruninho, que eu comparava o Estevão com o Neymar no começo da carreira. Só que aí me mandaram, e eu assumo quando eu falo bosta, quando eu falo besteira, me mandaram, né, vídeos. E aí falaram pra mim, Pilhado, é sério que você quer comparar o Estevão com o começo do Neymar? Dá uma olhadinha nesses lances. E aí realmente eu fui relembrando. E aí eu falei, não dá pra comparar, não dá. O talento do Neymar é um absurdo. É claro, o Estevão é um monstro, mas para comparar com o Neymar aos 17 anos com o que o Neymar fazia no Santos, não dá, não dá. Mas aí eu digo, Bruno, depois do Neymar, é o garoto que mais me impressionou vendo jogando, e é impressionante como ele é completo, né, Bruno? Finaliza com as duas, finaliza bem, dá assistência, vai pro mano a mano, dribla muito bem, vai pra linha de fundo. Eu só não sei se o Estevão sabe cabecear. Pronto. Claro, ele não chuta tão bem com as duas pernas, mas finaliza com as duas. E pode evoluir. Ou seja, é um jogador praticamente completo. Concordo com o Flávio. Para mim, o Chelsea não foi o melhor clube para o Estevão explodir para o mundo todo. Agora, também o garoto não vai poder escolher, né? Surge uma proposta de 60 milhões de euros, tem que garantir a vida. Agora, é impressionante o que está fazendo esse moleque, né, Bruno Prado? É disparado, para mim, o melhor jogador em atividade no Brasil. Também acho. Ele é muito talentoso e você falou do Luiz Henrique, por exemplo. O Luiz Henrique é um cara muito bom, mas é um cara mais de força, de explosão, né? Uma outra característica. O Estevão, ele tem a força, tem a explosão, tem o drible e tem a articulação de jogadas, né? O Estevão é um jogador muito completo. Não dá para saber até onde vai um menino tão jovem, né? Até onde ele vai chegar. Depende muito de algumas circunstâncias e tomara que as circunstâncias o favoreçam muito. E circunstâncias que eu digo, às vezes parte física, que não tenha muitas lesões, que as coisas deem certo no clube que ele escolher, que o próximo é o Chelsea, depois pode ter outro clube. Então depende de algumas circunstâncias além do talento dele, que é excepcional. Tomara que dê tudo certo, mas ele é muito acima do normal. Contra o Atlético Goianiense mesmo agora, né? Mais um, só para citar o exemplo mais recente. Jogadaça dele, né? O gol do Palmeiras, né? O gol do Veiga. Jogadaça, né? Ele fez toda a jogada ali pelo lado direito e aí o Veiga finalizou muito bem ali da entrada da área, mas o Estevão que vai abrindo defesa, vai abrindo espaço num gramado molhado ali, chovendo muito forte. O gramado nem estava bom e ele foi, se virou, arrumou espaço e o Veiga fez o gol do Palmeiras que coloca o Palmeiras agora junto com o Botafogo na liderança do campeonato. Então, um garoto excepcional, um fenômeno, que tomara que realmente as coisas deem certo para ele, que ele possa mostrar todo o seu potencial na sequência da carreira dele na seleção, no futebol europeu, porque realmente ele tem muito repertório de finalização, articulação, força, velocidade, é um jogador fantástico. E a gente fala, né, do Estevão como ele foi chamado de Messinho. E tem muito uma discussão, né, no futebol brasileiro hoje, que foi encabeçada pelo Vanderlei Luxemburgo, sendo aqui sincero, sendo aqui justo com o Vanderlei Luxemburgo, porque depois que o Vanderlei Luxemburgo falou que o Estevão poderia jogar centralizado, que aí sim ele ia se tornar acima da média de vez, muitos começaram a falar. Muitos começaram a reproduzir, né, essa versão do Luxemburgo. Mas quem falou primeiro que o Estevão poderia ser ainda mais acima da média se jogasse centralizado foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele deu uma entrevista e ele disse que o Estevão impressiona muito, né, impressiona muito, e que ele acha que o Estevão só podia jogar centralizado, porque assim ele poderia cair para os dois lados, assim ele faria ainda mais a diferença. Você concorda, Flávio Prado,
com a versão do Vanderlei Luxemburgo, deixando claro, o Vanderlei Luxemburgo tá certo, se o Estevão jogar centralizado ele vai crescer muito. Só que também o Abel Ferreira, ele tem o Veiga, né, gente? Se ele coloca o Estevão para jogar centralizado, ele acaba, sim, neutralizando o melhor do Veiga, que também está sendo muito decisivo. Que a gente tem até aqui os números, que eu vou trazer, da dupla, tá? Rafael, Veiga e Estevão. Os dois têm 16 gols dos últimos 19 do Palmeiras. Dos últimos 19 gols do Palmeiras, eles fizeram 16, o Estevão e o Rafael Veiga. Nestes jogos, foram 9 gols do Veiga, 7 gols do Estevão, ou seja, olha o peso também do Rafael Veiga. E outras 4 assistências para o Rafael Veiga, né? Do Estevão. Além disso, segundo dados do GE, o Veiga e o Estevão tiveram 51 participações em gols pelo Palmeiras em 2024. Ao todo, o Palmeiras fez 105 gols na temporada, ou seja, 48% deles foram com a participação da dupla. Lembrando que muitos deles também saíram em jogos que o Estevão não estava jogando, que o Veiga não estava jogando, ou seja, quando esses dois jogam, geralmente os gols do Palmeiras saem dos pés deles. E aí eu te pergunto, Flávio, vendo também essa importância do Veiga, eu entendo o discurso do Vanderlei Luxemburgo, mas também entendo o Abel. Não tem como colocar agora o Estevão para jogar centralizado, sendo que o Veiga também está sendo super decisivo. Agora não, porque nós estamos no final do campeonato, mas tem como ajeitar e tem que ajeitar, né? Essa é a função do técnico. O Veiga é um jogador de muito talento, sem dúvida, mas o Estevão é mais talentoso do que ele. Então você tem que colocar os dois, acertar as posições. Esse realmente é o trabalho. É uma espécie de um quebra-cabeça que tem que ser montado. É bom frisar que o Vanderlei Luxemburgo, muita gente muito jovem não sabe, talvez não saiba o que foi o Vanderlei Luxemburgo. Na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo foi o maior técnico, taticamente falando, do Brasil nos últimos anos, se não o maior, comparável apenas a Rubens Minelli e a Cilinho. Taticamente falando, tá? Então você vai aí o Tele era brilhante no aspecto técnico, ele fazia os jogadores, tirava tudo do jogador tecnicamente, aprimorava o jogador, batida de bola, cruzamento, bola centralizada, tinha um comando muito forte, o mesmo se aplica a Muricy Ramalho. Estou falando dos técnicos que ganharam mais recentemente títulos que chamaram muita atenção. Taticamente, o Vanderlei Luxemburgo era simplesmente genial, achando posicionamento para jogadores. Então, é uma palavra que tem que ser muito bem ouvida. E o Rubens Minelli também fazia muito bem esse trabalho. Então, é uma função do treinador tirar o máximo que pode de um jogador que tem um talento diferenciado, como é o caso do Estevão. O Estevão está jogando muita bola? Claro que está, mas o Luxemburgo coloca uma situação, que eu entendo o que ele quer dizer, que dá para você tirar mais. Ele não está rendendo bem, mas dá para tirar mais pelo talento que ele tem. A dupla pode funcionar até melhor. O Pilato colocou alguns números aí, eles podem ser maiores, desde que você faça essa devida adaptação. Não agora, né? Na reta final do campeonato. Mas é um trabalho que deve ser feito, faz parte do trabalho do treinador. Um treinador com um nível tático elevado, ele consegue fazer com que se tire o melhor dos melhores jogadores. Agora, Bruno, a gente está falando do Estevão, mas é impressionante o que o Veiga faz nesse Palmeiras também, né? Porque se a gente for ver, o Rafael Veiga, ele é protagonista no Palmeiras desde a conquista da primeira Libertadores, dessa gestão Abel, né? Dessa geração Abel Ferreira. Cara, eu sei que o Dudu é o maior ídolo dessa geração do Palmeiras, mas eu estaria falando besteira de dizer que o Veiga tá chegando no Dudu, gente. Porque olha o que o Veiga já conquistou no Palmeiras. 2 Libertadores, 2 brasileiros, pode estar indo para o 3º, Copa do Brasil, vários campeonatos paulistas, que eu nem sei quanto, Supercopa, eu acho que Copa Sul-Americana também. Sim. O Veiga ganhou tudo no Palmeiras. Ele só não ganhou o Mundial, né, que é a grande ambição aí do torcedor palmeirense, né, que é a provocação dos rivais. Agora, eu estaria exagerando de dizer que o Veiga está chegando ao patamar do Dudu, de ídolo do Palmeiras? Não acho que é exagero, não. O Dudu, ele tem, além do futebol apresentado e
e das conquistas, né, que são muitas também. Ele participou de quase todas essas e algumas antes, porque ele chegou antes do Veiga, né? O Dudu, ele tem um simbolismo muito grande, porque a contratação dele é como se fosse um marco da virada do Palmeiras. Porque ele foi contratado no início de 2015, em 14 o Palmeiras quase foi rebaixado. No ano que voltava da Série B, né? Caiu em 12, jogou a Série B em 13, em 14 jogou a Série A de novo e quase caiu, fez 40 pontos só, fez uma pontuação baixíssima. Se salvou no detalhe, né? Naquela vitória do Santos contra o Vitória, lá no Barradão, aí caiu o Vitória e não caiu o Palmeiras. E aí no início de 15, o Palmeiras contrata o Dudu, que o São Paulo queria e o Corinthians queria. E essa contratação, e naquele momento, alguns jogadores não queriam jogar no Palmeiras, porque o Palmeiras vinha muito mal e com problemas financeiros. Então, aquela contratação do Dudu, e isso dá um peso muito grande ao Dudu, além do que ele já fez dentro de campo, que foi muita coisa, ele é um símbolo, né? Dudu virou um símbolo da virada do Palmeiras, né? Por isso que também, na questão da idolatria, a idolatria não tem a ver só com o campo, ele fica muito grande. Mas o Veiga é gigantesco no Palmeiras. Não acho absurdo colocá-lo próximo ali. O Veiga, e até agora eu não tenho os números exatos, mas ele é o jogador que mais fez gols em finais na história do Palmeiras. E são mais de 10 gols. Eu não lembro quantos gols, acho que são 11. Mas se não for 11 é aproximado. Aí que já procura aí para ajudar o Bruninho. Ó. São gols em finais. Gols que o Palmeiras fez aí em finais. É verdade, é o jogador que mais gols fez em finais pelo Palmeiras. Que é o Rafael Veiga. Até na final do Mundial, né, que você citou que foi o que faltou, ele fez gol também. Fez um gol de pênalti contra o Chelsea. Foi 2-1 pro Chelsea, o gol do Palmeiras foi do Veiga de pênalti. Mas ele tem muito gol em final, ganhou tudo no Palmeiras, né? Só não ganhou o Mundial, como você falou, que hoje é muito difícil para um time sul-americano. Então é um jogador muito grande. Nesse campeonato teve um momento ruim, chegou a ficar no banco. Isso é o lado bom de você ter essa estabilidade. Você pode colocar um Veiga no banco que não vai ter problema. O Veiga foi para o banco, ficou alguns jogos no banco por opção do Abel, voltou e voltou muito bem. E hoje volta a ser titular. Então, ou seja, ele não criou problema nenhum, ficou no banco, respeitou, não estava bem mesmo. E quando volta voando. E é fundamental para essa arrancada do Palmeiras na reta final. Acho que um jogo que marca muito a virada do Veiga é lá em Caxias do Sul com o Juventude, no jogo que o Palmeiras ganha de 5-3, ele faz 3 gols. O Veiga ali, acho que consolidou, o Veiga voltou mesmo, né? Voltou no seu melhor nível e agora está fazendo gol em quase todo jogo nessa reta final. Então ele é gigante, ele é um ídolo daquela galeria lá que tem nomes muito especiais na história do Palmeiras. Bruno, são 11 gols em finais. É muita coisa. São 11 gols em finais do Rafael Veiga pelo Palmeiras. É surreal. É um cara que ele cresce mesmo no momento decisivo. E isso é o que eu falo do Gabigol no Flamengo, inclusive. Sim. Quando o cara cresce em momento decisivo, ele se torna mais ídolo. Óbvio que ele se torna mais ídolo. Porque é o momento que interessa, é o momento da final, é o momento que o time levanta a taça. 11 gols em finais, é impressionante. É o maior artilheiro do Palmeiras em finais, na história, o Rafael Veiga.